Antes de seguir, segura o fôlego, porque a revolução que você conheceu no episódio passado vai mudar de cara. Revolução Francesa, episódio 3, da esperança à suspeita. A Bastilha caiu, o rei foi levado para Paris, mas o que vem agora é muito mais perigoso. 1789 ficou marcado por imagens que pareciam definitivas. A queda da Bastilha, símbolo do absolutismo, a marcha das mulheres sobre Versalhes, exigindo pão e levando o rei para Paris, e a promessa de uma nova França. Mas passada a euforia, veio o peso da realidade. O pão continuava caro, a fome persistia. E o povo começava a perceber que as mudanças nas ruas de Paris não se refletiam no prato de cada dia. 1790 trouxe discursos inflamados na Assembleia Nacional. Palavras como liberdade, igualdade e direitos ecoavam no salão. Mas nos campos e nas oficinas, os impostos seguiam altos, os salários baixos, e a crise afastava agricultores da lavoura. Muitos se perguntavam se aquela nova França era apenas mais uma promessa vazia. Nesse clima surgiram vozes dispostas a ir além: os jacobinos, os girondinos, os cordeliers e os feuillants. Cada facção se dizia guardiã do futuro, mas entre elas crescia um ódio mortal. Enquanto isso, Luís XVI, agora instalado no Palácio das Tulherias, fingia aceitar as mudanças. No salão iluminado por velas, mantinha uma postura calma, mas seus olhos denunciavam incerteza. Ao redor, conselheiros monarquistas sussurravam estratégias para reverter a maré revolucionária. A cidade podia estar sob controle, mas nas províncias a realidade era outra. Fome persistente, impostos insuportáveis, pequenas revoltas se espalhando como brasas ao vento. Os mercados permaneciam vazios, e a desconfiança em relação ao rei só crescia. Para muitos, sua permanência em Paris não passava de um gesto forçado. As ruas já murmuravam que, em silêncio, ele tramava restaurar o antigo poder. Entre as paredes frias das Tulherias, o monarca sabia que cada passo era observado e que um único erro poderia custar-lhe a coroa. Numa Paris ainda carregada de tensão, chegamos a 14 de julho de 1790. Um ano após a queda da Bastilha, a cidade acorda diferente. Hoje é dia de festa. O Campo de Marte se transforma num mar de cores e sons. Bandeiras tricolores ondulam ao vento, tambores marcam o ritmo. Abraços improváveis unem nobres, camponeses e soldados. Luís XVI e Maria Antonieta sorriem para a multidão, como se nada tivesse acontecido no último ano. Para quem via de fora, era quase um milagre político. Uma nação unida, uma monarquia constitucional em funcionamento. E, acima de tudo, um recado calculado para a Europa. A França não era apenas revolução e caos, mas também ordem, estabilidade e coesão, mas a harmonia era frágil. Apenas 2 dias antes, em 12 de julho, a Assembleia havia aprovado a Constituição Civil do Clero, colocando a Igreja sob controle do Estado. Para os revolucionários, um passo lógico rumo à igualdade e à soberania nacional. Para muitos fiéis, especialmente no interior, foi como arrancar o altar de dentro das igrejas. Padres precisavam jurar lealdade à nova ordem, e quem se recusasse passava a ser rotulado como inimigo da pátria. Enquanto Paris celebrava sob o céu azul de julho, nas vilas rurais crescia o murmúrio da desconfiança. E não era qualquer parcela da população, eram justamente os mais devotos, para quem a igreja era o centro da vida comunitária. A festa tinha acabado de começar, e silenciosamente as rachaduras também. A festa da Federação vendeu a ideia de uma França unida, mas, como toda foto de família, o retrato escondia que fora da moldura tinha gente se odiando, e não demorou para o verniz rachar. A Constituição Civil do Clero, aprovada 2 dias antes, jogou tinta no retrato. O Papa Pio VI, de Roma, jogou gasolina. Condenou a lei e avisou: jurar lealdade à revolução era trair a igreja. A igreja rachou como vidro sob pressão, padres jurando de um lado, padres recusando do outro, e no meio, camponeses tentando decidir em quem acreditar. Para Luís XVI, católico convicto, foi um golpe. Apoiar a revolução significava enfrentar Roma. Apoiar Roma era virar as costas para a revolução. E como se não bastasse o fogo interno, o cerco se fechava de fora. Do outro lado das fronteiras, a nobreza exilada afiava espadas e intrigas. Áustria e Prússia observavam de camarote, e Maria Antonieta, com seu passaporte austríaco, era a ponte perfeita para pedir reforços. Paris já sentia o bafo quente da ameaça estrangeira no cangote. O rei via seu poder evaporar. A cada decreto da Assembleia, ficava mais decorativo que seu próprio retrato. Na noite de 20 de junho de 1791, o Palácio das Tulherias virou palco de um filme de espionagem barato. Disfarces improvisados, crianças sob mantos e uma carruagem gigante, tão discreta quanto um cortejo real, rumo a Montmédy, onde tropas leais do Marquês de Bouillé aguardavam, perto da fronteira austríaca. Varennes foi o ponto final. Jean-Baptiste Drouet, funcionário do Correio, cruzou o olhar com aquele viajante de chapéu baixo. Reconheceu o queixo, confirmou com a moeda no bolso
e correu avisar as autoridades. Horas depois, a família real estava cercada. Na manhã de 21 de junho, Paris recebeu o rei de volta em silêncio mortal. Ruas cheias, olhares frios, ninguém precisou gritar nada. Varennes matou o último fio de confiança. Luís XVI não era mais símbolo de estabilidade, era prisioneiro de luxo. A monarquia constitucional não estava morrendo, já estava morta. E a guilhotina, essa já estava sendo polida. E quando o povo foi às ruas para exigir o fim de vez da monarquia, descobriu que a nova França tinha outras pretensões. No dia 17 de julho de 1791, no Campo de Marte, ficou claro, a revolução também sabia atirar contra o próprio povo. E que a liberdade, às vezes, vinha acompanhada de pólvora. Era verão, a tensão fervia. Uma petição pedia a deposição oficial de Luís XVI. No Campo de Marte, milhares assinavam entre gritos de república e canções revolucionárias. O que começou como protesto para a Assembleia soava como insurreição aberta. Lafayette, comandante da Guarda Nacional, e Bailly, prefeito de Paris, decidiram agir. Sob a justificativa de manter a ordem, enviaram tropas armadas ao campo. O calor e a desconfiança aumentavam. Uma pedra voou, os tambores rufaram. Lafayette deu a ordem. E, de repente, o Campo de Marte foi engolido pelo som seco dos mosquetes. Homens e mulheres correram em todas as direções. Alguns se protegiam atrás de carroças, outros caíam no chão. Não havia inimigo estrangeiro, apenas franceses, atirando contra franceses. Quando o silêncio voltou, o campo estava manchado de sangue. A revolução mostrava que também sabia governar pelo medo. O massacre do Campo de Marte não matou apenas pessoas, matou ilusões. Os tiros ecoaram para além da praça, atravessaram ruas, portas fechadas e foram parar no coração da Assembleia Nacional. Lafayette e Bailly, antes aclamados como heróis, agora eram vistos como sombras de si mesmos. A Guarda Nacional, que jurava defender a liberdade, tinha o sangue de civis impregnado no uniforme. E dentro da Assembleia, o ar estava pesado. Os olhares não se cruzavam sem faíscas. Desde 1789 havia diferenças, mas agora, depois de Varennes e do Campo de Marte, elas tinham virado trincheiras invisíveis. De um lado, os jacobinos, radicais, centralizadores, liderados por Robespierre, certos de que Paris deveria decidir o destino de todos. Enfrentando-os, os girondinos, moderados, que buscavam manter um elo com as províncias e sonhavam, talvez ingenuamente, com uma revolução menos sangrenta. Os Cordeliers, com vozes inflamadas como Danton e Marat, exigiam vigilância popular e desconfiavam de qualquer poder. E, isolados como náufragos, os Feuillants ainda defendiam a monarquia constitucional, como se o rei pudesse coexistir com a liberdade. Todos diziam lutar pelo futuro da França, mas o futuro estava prestes a escolher seus carrascos. A lâmina da guilhotina, afiada no silêncio de 1791, anunciava um futuro de cortes sem retorno. Em 1792, chegou trazendo a guerra que faria esse futuro acelerar. A França, cercada por monarquias vizinhas que juravam restaurar a ordem, marchava para o campo de batalha e tropeçava em derrotas humilhantes. Dentro de Paris, cada derrota era um veneno. O povo murmurava traição, apontava o dedo para o rei e os salões da Assembleia se incendiavam em confrontos de palavras afiadas. Jacobinos inflamados exigiam punição aos suspeitos de conspiração. Cordeliers pediam nada menos que cabeças. Do outro lado, os girondinos tentavam se segurar na moderação, mas eram engolidos por vaias, taxados de covardes. Os Feuillants, que ainda sonhavam salvar a monarquia, já não passavam de fantasmas. Ali, as palavras cortavam mais fundo que qualquer lâmina. A revolução se fragmentava e cada discurso soava como o anúncio de uma sentença. As palavras da Assembleia ainda ecoavam como lâminas suspensas no ar. Discursos, insultos, ameaças. Mas lá fora, o barulho não vinha de vozes, vinha de canhões. Abril de 1792. A França declara guerra à Áustria. Medo do cerco dos reis absolutistas. Intrigas de nobres exilados. E a contradição explosiva. Revolucionários queriam espalhar a chama da revolução, enquanto o próprio rei apostava numa derrota. Assim, a guerra começou, unindo inimigos sob a mesma bandeira. O rei e a rainha sorriam em silêncio. Para eles, derrotas francesas seriam a senha para restaurar o absolutismo. Mas nos campos de batalha, a tragédia foi imediata. Tropas mal treinadas, oficiais desertando, soldados fugindo em pânico. Cada derrota confirmava a suspeita. O rei não estava com a França. Paris fervia. Soldados humilhados voltavam às ruas. O povo olhava para as tulherias e via apenas um traidor. 20 de junho de 1792, uma multidão armada invade o palácio. Não era o golpe final, mas era o aviso. Homens e mulheres tomam os salões, forçam o rei a usar o gorro vermelho da Revolução. Luís XVI, pálido, ergue uma taça, tentando sorrir. Era o retrato perfeito de um poder vazio, mas o recado não foi ouvido.
Enquanto isso, inimigos externos avançavam, fronteiras tremiam. Paris era um barril de pólvora. 10 de agosto de 1792, o amanhecer do fim. Sinos tocam, multidões cercam o Palácio das Tulherias, guardas suíços alinham-se, a tensão é insuportável. E então o inferno se abre, tiros, baionetas, fumaça, o rei foge para a Assembleia, guardas suíços são massacrados. Pela primeira vez em séculos, Paris já não tinha rei. O rei caiu, mas o medo ficou. As prisões de Paris, abarrotadas de nobres, padres e suspeitos de traição, tornaram-se um caldeirão de paranoia. Então, setembro de 1792, multidões enfurecidas arrombam portões, atravessam celas escuras, fazem justiça no fio da lâmina. Por 4 dias, sangue escorreu em conventos transformados em cárcere. Não havia tribunal, só medo. E o povo, pela primeira vez, acreditou que era dono do próprio destino. Não era justiça, era um massacre. E quando a cidade ainda cheirava a sangue e pólvora, veio o golpe final. 21 de setembro. Na Assembleia, as vozes ecoam como marteladas. A monarquia está abolida. O trono virou pó, o rei virou apenas Luís Capeto, e a França, pela primeira vez, ousa se chamar república. As ruas rugem, sinos dobram, a revolução atinge um novo patamar. Não há retorno, o tempo dos reis acabou e o tempo do sangue está só começando. A república nascente precisava de um veredito e todos os olhares se voltaram para um só homem, Luís VI, agora apenas cidadão Capeto. Em 11 de dezembro de 1792, diante da convenção, não havia trono nem coroa, apenas um réu encarando a história. Semanas de discursos acalorados incendiaram o salão, enquanto lá fora o povo aguardava com ansiedade. Em janeiro de 1793, o destino foi decidido. Nos dias 15 e 16, a votação soou como trovão. Por uma margem estreita, a morte venceu. O rei deveria morrer. No amanhecer gelado de 21 de janeiro, carruagens cruzaram as ruas silenciosas de Paris rumo à guilhotina. Diante da multidão, Luís XVI tentou falar, mas suas palavras foram engolidas pelo rufar dos tambores. A lâmina caiu. Num só golpe, não apenas um homem, mas séculos de monarquia foram decapitados. O rei foi só o primeiro. A lâmina ainda tinha uma longa fila de inimigos da Revolução esperando sua vez. Abril de 1793. A França sangrava em todos os cantos. Rebeliões explodiam em Lyon, Nantes e na Vendée. Nas fronteiras, inimigos espreitavam. Áustria e Prússia avançavam. Dentro do país, fome e desespero corroíam o povo. O sonho de 1789 parecia distante. Liberdade, igualdade, fraternidade, mas o que reinava era o medo. Foi nesse cenário que surgiu o Comitê de Salvação Pública, criado em 6 de abril de 1793. Na teoria, era temporário. Na prática, virou o verdadeiro dono da Revolução, controlando leis, exércitos e julgamentos. E não apenas os organizava, lançava-os contra qualquer ameaça, não apenas reprimia revoltas, ele as esmagava. Sua mão de ferro se impunha sobre todo o povo. A convenção continuava existindo, mas sua voz já não passava de um eco distante. E logo os jacobinos mostraram sua força. Em 2 de junho, os girondinos foram expulsos, acusados de traição, e um a um acabariam também na fila da guilhotina. E cada dia mais radicais prometeram salvar a revolução. E a França mergulhou, sem retorno, em seu capítulo mais implacável, o terror. O terror precisava de uma lei, e em 17 de setembro de 1793, a Revolução a criou, a temida Lei dos Suspeitos. De repente, qualquer um podia ser acusado de traição. Um vizinho rancoroso, uma palavra atravessada, até o silêncio podia ser crime. Prisões em massa, tribunais relâmpago, julgamentos sem defesa. E a guilhotina deixou de ser exceção, virou rotina. Paris assistia execuções como se fossem espetáculo, todos os dias. Agora sim, o terror começa, e ninguém está seguro. Mas estas foram apenas as primeiras gotas de sangue de um mar inteiro. No próximo capítulo, veremos até onde o terror pode chegar. Curta e se inscreva para mais curiosidades históricas no Sua História, Nossa História.